Olá amigos, aqui o professor Inácio Dantas, dando prosseguimento às nossas aulas. Hoje, na aula 39, vou passar algumas dicas para vocês de como falar corretamente e escrever também corretamente certas situações, certas palavras que o pessoal cotidianamente aí no internet, no Face, Instagram, Twitter, blogs, acabam falando e escrevendo errado, ok? Então, qual a forma correta? Esse é o título dessa aula número 39. Dicas de português para você falar e escrever corretamente. No primeiro tópico, pessoal, nós vamos falar do seguinte. Vejam aqui as duas frases. Paulo tem que ir trabalhar. Maria tem que fazer a lição. Essa forma de escrever é o que todo mundo utiliza. Tá? Essas duas formas estão corretas. Mas eu vou apresentar para vocês aqui uma outra forma. Paulo tem de ir trabalhar. Maria tem de fazer a lição. Então vocês vejam aqui em cima que a frase inicial é Paulo tem que ir trabalhar. Na de baixo, Paulo tem de ir trabalhar. Na de cima, Maria tem que fazer a lição. E aqui embaixo, Maria tem de fazer a lição. Então, a pergunta fica, pessoal, qual das duas formas de escrever está correta? Vamos ver? Então, pessoal, é o seguinte, as duas formas estão corretas e são sinônimas. Tanto faz você dizer, Paulo tem que ir trabalhar, como Paulo tem de ir trabalhar. Ou, Maria tem que fazer a lição, também Maria tem de fazer a lição. Então, repetindo aqui, as duas formas são corretas. E aí eu pergunto, ou vocês perguntam, quando é que eu uso uma, quando é que eu uso outra? Bom, isso fica mais a critério, né, da pessoa que está escrevendo ou da pessoa que está falando. Dependendo do texto que você está escrevendo, eu particularmente prefiro escrever e falar usando mais o Paulo tem de ir trabalhar, por exemplo, e Maria tem de fazer a lição. Eu usar aqui essa preposição em vez do que. Usar o de em vez do que. E quando é que eu sei que eu não estou falando isso incorretamente, alguém fala, pô, você está falando errado. Não. Então, pessoal, eu tenho aqui mais algumas situações para a gente falar, abordar e você entender melhor. Olha só, Paulo tem de ir ao banco. O goleiro tem de pegar o pênalti. José tem de ir ao médico. O bandido tem de ser preso. Então veja que o que há em comum nessas frases é o seguinte, que vou usá-la quando em situações de obrigação ou em situações de necessidade. Então toda vez que a frase, né, exigir aqui que você está fazendo aquela coisa por obrigação, você está fazendo aquilo por uma necessidade. Por exemplo, Raul tem de ir ao banco. Ou é uma obrigação ou é uma necessidade. O goleiro tem de pegar o pênalti, né? É uma necessidade do time. E assim por diante. Então você pode usar o de, tá? Que você estará falando corretamente e escrevendo também. E se quiser usar o que também, né? Raul tem que ir ao banco, por exemplo. Ok? Também está correto, pessoal. Tá? As duas formas podem substituir uma ou outra aqui. Repito, fica a critério de quem está falando, quem está escrevendo, entendendo que dessa forma aqui ela fica um pouco mais elegante na forma de você falar e escrever, ok? Então, prosseguindo, pessoal. No tópico 2, agora aqui que o pessoal, vejo até professor e professora me escrevendo umas coisas assim, em comentários em blogs, né? Comentários dos meus trabalhos no Facebook, fazendo confusão de uma coisa com a outra. Olha as frases. Ana está meia triste e meia doente. Maria anda meia chateada. Pessoal, tem um ponto de interrogação aqui. O que vocês acham dessas duas frases? Vamos ver? Pessoal, essas duas frases aqui estão erradas. Repito, hein?
As duas frases estão escritas e se você falar também estará errando. Olha, Ana está meia triste e meia doente. Maria anda meia chateada. Qual correto? Ana está meio triste e meio doente. Maria anda meio chateada. Então a palavra meia aqui, pessoal, ela não pode ser no feminino e no masculino. Puxa, mas eu não entendi, isso é um pouquinho complicado. Por que masculino, por que feminino? Vamos ver o resumo que eu fiz em seguida para você entender melhor. Olha, aqui você tem o primeiro meio, numeral fracionário. Fracionário por quê? Você pode fracionar, você pode dividir. Ele vincula-se a um substantivo e flexiona-se, masculino ou feminino. Flexionar-se quer dizer, pode ser, no caso aqui, masculino ou feminino. Exemplo, meia-noite. Tá? Noite é um substantivo. O que? Feminino. Então o que vem antes? Meia. Meia também no feminino. Ela acompanha o substantivo. Então meia-noite. Olha aqui, ó. Garrafa. Garrafa, substantivo feminino. Então se você tem meia garrafa, meia, né? Flexiona-se com o substantivo que garrafa é feminino. Folha também é feminino, certo? Então meia folha, meia. Idem para hora, hora feminino, a hora, né? Então metade de uma hora, meia hora. Idem aqui, ó, para dúzia. Idem aqui para tonelada, todos femininos. E agora aqui litro, o litro. Então eu tenho meio litro, quilo. Tenho meio quilo. Lembrando que, por exemplo, quilo e litro são masculinos e flexiona-se, né? O meio flexiona-se acompanhando se é masculino ou feminino. Meio metro, meio quilômetro, tá? E assim por diante, etc. E o segundo meio, pessoal, aqui, esse meio agora aqui, ele é um advérbio de intensidade. O que é isso, advérbio de intensidade? Que dá intensidade, né? Que deixa a coisa, pode ser muito, pode ser pouco. Alguns exemplos aqui para você entender melhor de advérbio de intensidade. Por exemplo, assaz. Assaz significa bastante, suficiente. Então, bastante, demais, mais, menos, muito, pouco, quão, quanto, quase, tanto. Tudo isso aqui são advérbios de intensidade. Então, voltando, quando você tiver um advérbio de intensidade, ele vincula-se, a palavra meio vincula-se a um adjetivo e não se flexiona. Entendeu? Então, por exemplo, advérbio de intensidade, cansada. A pessoa está cansada. Ela está muito cansada ou está pouco cansada? Não, ela está só metade, mas ela está meio cansada. E não meia cansada. Por que não meia? Porque cansada é um adjetivo, tá? Está dando a qualidade para a pessoa. Então, você tem aqui meio cansada. E distraída, ela está o quê? Meio distraída. Porque você está aqui com adjetivo, tá? Ok? E aí, ele não flexiona, ele não se flexiona, tá? Então é só meio distraída. Ela está meio louca, ela está meio triste, ela está meio preocupada, ela está meio doente, meio chateada, etc, pessoal. Então, vocês jamais digam, né, principalmente as mulheres, né, sexo feminino, que você está meia cansada, meia distraída, meia triste, meia preocupada, meia doente, meia isso, meia aquilo. Não, meio, sempre, tá? Ele não se flexiona, é meio, a palavra é meio por completo. Tá ok, pessoal? Então, aí, para você agora ter uma noção melhor de como falar, como escrever e não errar, ok? Então é isso que eu tinha a passar para vocês, agradeço vocês aí estarem assistindo a aula, deixe o seu joinha, deixe o seu positivo,
façam comentários, né? Compartilhem, se inscrevam no canal, e está sempre postando mais aulas. E aí, quando você se inscreve, ao lado direito tem o símbolo do sininho. Clique no sininho para você receber aviso do YouTube assim que eu postar uma nova aula, tá ok? Então, muito obrigado e até uma próxima.